Os 7 níveis de consciência. Você já se perguntou como sua consciência se desenvolve ao longo da vida? Você já se sentiu em um nível diferente de percepção e compreensão do que as pessoas são ao seu redor? Você já teve a sensação de que há algo mais além do que os seus olhos podem ver? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, então você vai gostar de conhecer a teoria dos níveis de consciência da evolução do ser humano. Essa teoria propõe que os seres humanos passam por diferentes estágios de desenvolvimento da consciência ao longo de suas vidas, desde o nível mais básico de sobrevivência física até o nível mais elevado de serviço altruísta. Cada nível representa um diferente modelo e escala de existência, que envolve aspectos pessoais, relacionais, sociais e espirituais. A teoria também sugere que não são todos os que completam a jornada até os mais altos níveis de consciência, e que a evolução humana depende da expansão dos valores humanos em cada nível. Mas quais são esses níveis de consciência? Como eles se manifestam na nossa vida? Como podemos reconhecê-los e transcender para os próximos? Primeiro, consciência instintiva. A consciência instintiva é o primeiro nível de consciência, é o mais básico e primitivo. É o nível onde estamos focados na nossa sobrevivência física, das nossas necessidades primárias de alimentação, abrigo, segurança e reprodução. As pessoas que operam nesse nível são guiadas pelos seus instintos e impulsos e têm pouca noção de si mesmas e dos outros. Elas vivem no presente sem planejar o futuro ou refletir sobre o passado. Elas agem por reação, sem pensar nas consequências e nas alternativas. Elas são dominadas pelo medo, pela raiva, pela dor e pelo prazer. Este nível é típico dos animais e dos seres humanos em situações extremas de escassez ou perigo. Por exemplo, uma pessoa que vive em uma zona de guerra, em um ambiente hostil ou em uma situação de violência pode estar operando no nível instintivo. Neste caso, ela não tem tempo ou espaço para se preocupar com outras coisas além de sua própria sobrevivência. Para transcender este nível, é preciso satisfazer as necessidades básicas e criar condições mínimas de segurança e estabilidade. Assim, a pessoa pode começar a desenvolver uma identidade pessoal baseada nas suas emoções, sentimentos, desejos e preferências. Número 2. Consciência emocional. Esse é o segundo nível em que começamos a nos reconhecer como indivíduos distintos dos outros e do mundo. É o nível em que expressamos as nossas emoções, sentimentos, desejos e preferências. As pessoas que operam nesse nível são movidas pela busca do prazer e pela evitação da dor. Elas querem satisfazer os seus caprichos e evitar os seus desconfortos. Elas tendem a ser egocêntricas, narcisistas e dependentes. Elas se importam mais com elas mesmas do que com os outros e com o todo. Esse nível é típico de crianças pequenas e dos adultos imaturos. Por exemplo, uma criança que faz birra para conseguir o que quer ou um adulto que age por impulso sem se importar com as consequências pode estar operando no nível emocional. Nesse caso, eles não têm capacidade ou vontade de usar a razão, a lógica, o pensamento crítico ou o planejamento para alcançar seus objetivos ou resolver seus problemas. Para transcender este nível, é preciso desenvolver a inteligência racional e a capacidade de autocontrole. Assim, a pessoa pode começar a usar a razão, a lógica, o pensamento crítico e o planejamento para alcançar seus objetivos e resolver seus problemas. Número 3. Consciência racional. Este é o terceiro nível de consciência, nível em que começamos a usar a nossa mente para compreender e manipular o mundo. É o nível em que aplicamos a razão, a lógica, o pensamento crítico e o planejamento para alcançar nossos objetivos e resolver nossos problemas.
As pessoas que operam nesse nível são motivadas pela busca do sucesso, do reconhecimento, da competência e da eficiência. Elas querem se destacar, se superar, se provar e se realizar. Elas tendem a ser individualistas, competitivas e pragmáticas. Elas se importam mais com elas mesmas do que com seus resultados, do que com os outros e com Elas se importam mais com elas mesmas e seus resultados do que com os outros e com o todo. Esse nível é típico dos adolescentes e dos adultos que vivem em sociedades modernas e complexas. Por exemplo, um estudante que se esforça para tirar boas notas ou um profissional que busca uma carreira de sucesso pode estar operando no nível racional. Neste caso, eles têm capacidade e vontade de usar a sua mente para atingir os seus propósitos e solucionar os seus desafios. Para transcender este nível, é preciso desenvolver a inteligência emocional e a capacidade de relacionamento. Assim, a pessoa pode começar a desenvolver uma consciência social, baseado na empatia, na cooperação, na comunicação e no respeito mútuo. Número 4. Consciência relacional. Esse é o quarto nível, é o nível em que começamos a nos reconhecer como parte de um grupo ou de uma comunidade. É o nível em que expressamos a nossa empatia, cooperação, comunicação e respeito mútuo. As pessoas que operam nesse nível são inspiradas pela busca do amor, da amizade, da harmonia e da compaixão. Elas querem se conectar, se integrar, se apoiar e se cuidar. Elas tendem a ser altruístas, colaborativas e afetuosas. Elas se importam mais com os outros do que com o todo, mais com os outros e com o todo do que com elas mesmas ou com os seus resultados. Esse nível é típico dos adultos que valorizam as relações interpessoais e a convivência comunitária. Por exemplo, um amigo que se preocupa com o bem-estar do outro ou um voluntário que se dedica a uma causa social pode estar operando no nível relacional. Neste caso, eles têm a capacidade e a vontade de usar o seu coração para estabelecer vínculos e contribuir para o bem comum. Para transcender esse nível, é preciso desenvolver a inteligência sistêmica, que é a capacidade de visão global. Assim, a pessoa pode começar a desenvolver uma consciência global baseada na compreensão, na integração, na diversidade e na sustentabilidade. Número 5. Consciência sistêmica. Esse é o quinto nível. É o nível em que começamos a nos reconhecer como parte de um todo maior e mais complexo. É o nível em que expressamos a nossa compreensão, integração, diversidade e sustentabilidade. As pessoas que operam nesse nível são estimuladas pela busca do conhecimento, da criatividade, da inovação e da transformação. Elas querem entender, integrar, diversificar e sustentar. Elas tendem a ter uma visão mais ampla das coisas, serem visionárias e estratégicas. Elas se importam mais com o todo do que com elas mesmas. Esse nível é típico dos adultos que reconhecem a interdependência entre todos os seres e sistemas vivos. Por exemplo, um cientista que busca ampliar os horizontes do saber ou um líder que busca promover mudanças positivas pode estar operando no nível sistêmico. Neste caso, eles têm a capacidade e vontade de usar a sua visão para abranger e harmonizar as múltiplas dimensões da realidade. Para transcender esse nível, é preciso desenvolver a inteligência espiritual e a capacidade de intuição. Assim, a pessoa pode começar a desenvolver uma consciência transcendental baseada na intuição, na sabedoria, na fé e na iluminação. Número 6. Consciência espiritual. Esse é o sexto nível, é o nível que começamos a nos reconhecer como parte de uma fonte divina de toda a existência. É o nível em que expressamos a nossa intuição, sabedoria, fé e iluminação. As pessoas que operam nesse nível são impulsionadas pela busca do propósito, do significado, da paz e da felicidade. Elas querem se alinhar, se integrar, confiar e se realizar. Elas tendem a ser místicas, contemplativas e universais. Elas se importam mais com a fonte divina do que com elas mesmas.
com os outros ou com o todo. Esse nível é típico dos adultos que experimentam uma conexão profunda com a fonte divina de toda a existência. Por exemplo, um santo que vive em comunhão com Deus ou um mestre que ensina o caminho da iluminação pode estar operando no nível espiritual. Neste caso, eles têm a capacidade e vontade de usar a sua intuição para transcender e integrar as múltiplas dimensões da realidade. Para transcender este nível, é preciso desenvolver a inteligência cósmica e a capacidade de fusão. Assim, a pessoa pode chegar ao último e mais elevado nível de consciência humana. Número 7. Consciência cósmica. Este é o 7º nível de consciência. É o nível que nos fundimos com o todo, ou com Deus. Dissolvemos o nosso ego e realizamos o nosso ser. É o nível em que expressamos o amor incondicional, a compaixão infinita, a graça divina e a bem-aventurança eterna. As pessoas que operam neste nível são movidas pelo amor incondicional, pela compaixão infinita, pela graça divina e pela bem-aventurança externa. Elas não querem nada além de ser. Elas tendem a ser transcendentais, imortais e oniscientes. Esse nível é raro entre os seres humanos, sendo atribuído aos grandes mestres espirituais da história, como Jesus Cristo, Buda, Krishna. Podem ter operado no nível cósmico. Neste caso, eles não tinham capacidade ou vontade de usar nada além do seu ser para manifestar e harmonizar todas as dimensões da realidade. Esses níveis não são fixos ou lineares, mas sim dinâmicos e circulares. Você pode estar em um nível em um aspecto da sua vida, e em outro aspecto você pode subir ou descer de nível conforme as circunstâncias e escolhas. Você pode até mesmo experimentar vários níveis ao mesmo tempo ou alternativamente. O importante é que você tenha consciência de onde você está e para onde você quer ir. Que você busque expandir os seus valores humanos em cada nível. Que você reconheça os seus desafios e as suas oportunidades em cada nível. Que você se permita crescer e evoluir em cada nível. Lembre-se que você não está sozinho nessa jornada. Você faz parte de uma humanidade que está em constante evolução. Você pode contar com a ajuda e o apoio de outras pessoas que estão no mesmo caminho que você ou que já passaram por ele. Você pode também ajudar e apoiar outras pessoas que estão começando ou continuando o seu caminho. Somos parte de um mesmo processo de evolução da consciência humana. Nós somos todos parte de um mesmo propósito de realização de ser humano. Se este vídeo ajudou você em sua caminhada, se inscreva e deixe seu like, comente. Eu estou empenhado em elevar a minha consciência. Vou repetir de novo, comente aí nos comentários. Eu estou empenhado em elevar a minha consciência. Eu estou empenhado em elevar a minha consciência. Obrigado pela sua presença aqui com a gente e um grande abraço. Fernando Pires.